Pessoal aqui do De Primeira, estamos de volta, cenário novo, espaço novo e com novidades também, dando sequência a esse projeto que é falar do futebol do interior e do futebol aqui de Passo Fundo em especial. Estamos agora também com a parceria da Para Todos PF, que é um site de apostas esportivas. A gente vai deixar no link aqui desse vídeo o link, né? Na descrição vai ter o link para você acessar e começar a apostar. A gente está gravando antes da final da Copa do Mundo, então você quer apostar aí na final da Copa do Mundo, vai ter o link aqui para você lá no Bet77 com a Para Todos PF. E a Santa Madre Cervejaria do meu parceiro Fernando de La Cento, DJ Fernando, Santa Madre Cervejaria, o Chopp Santa Madre para o seu final de ano. Cleiton Vasconcelos, novidades e com entrevistados aqui no De Primeira. Isso mesmo, Christian Queiroz, nossa audiência. Olha, muitas novidades, como vocês podem observar. Aqui temos um cenário todo novo. Temos aqui o convidado que já vamos falar com ele. Temos os apoiadores. Grande Fernando, um grande homem, Fernando, literalmente, não é? Nosso amigo Gru. Exatamente, nosso amigo Gru. Também Para Todos PF, a quem agradecemos demais pela oportunidade de vir aqui, então, nesse novo estúdio, fazer, então, o De Primeira para você, tão especial sempre. A gente agora tem um novo cenário, temos uma TV com patrocínio, agora o nosso cenário tem botões, né? Então, enfim, várias situações que são novidade para você e também são novidade para a gente, pode ter certeza. Christian, nosso convidado hoje é um convidado diferente de tudo aquilo que a gente já conversou aqui no canal. Porque a gente já teve jogador em atividade, já teve ex-jogador, já teve técnico em atividade, já teve ex-técnico, já teve dirigente de futebol, mas não teve árbitro. É isso aí. E agora a gente tem Daniel Nobre Bins, ele que mora aqui em Passo Fundo há cerca de um ano, ele estava contando pra gente antes aqui, e que agora vem a brilhantar o que o De Primeira, Christian. Daniel, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e vir conversar conosco. Obrigado. Obrigado a todos que nos assistem. É um prazer muito grande, né? Desde sempre na minha carreira, a gente poder estar compartilhando esses momentos, trazer um pouquinho desse lado da arbitragem, que às vezes é tão mal visto, muito por desconhecimento das pessoas. Então esses momentos acabam aproximando a gente do telespectador, do torcedor, né, de todos aqueles envolvidos com o futebol. Então o prazer é todo meu. De fato, né, a arbitragem ela é muito, me parece assim, muito distante do público, do torcedor, porque o árbitro encerra a partida, ele sai sem conversar com ninguém, vai para o vestiário, ninguém vê sair do estádio, até mesmo para a segurança de vocês muitas vezes, né? Mas o árbitro não tem aquela relação, né? A gente não sabe muitas vezes no que se baseia as decisões que toma, enfim, e esses espaços acho que são bem importantes realmente, né? Mas Daniel, primeiro, como é que está a tua carreira? Hoje você é árbitro da CBF, né? Vi que apitou muitas vezes no VAR esse ano no Campeonato Brasileiro Série A e B. Em que nível que você está hoje na arbitragem nacional? Então, hoje eu, além de ser pertencente ao quadro da Federação Gaúcha de Futebol desde 2006, né, que é a partir dali que toda a minha trajetória começou aqui nos gramados gaúchos, eu ingressei em 2014 na CBF, no quadro nacional, como árbitro central, e em 2019, quando surgiu o árbitro de vídeo aqui no Brasil, começaram a serem feitos os primeiros cursos de formação, eu participei, me destaquei e acabei ingressando também no trabalho do árbitro de vídeo e consegui atingir o nível máximo aí. Hoje eu sou árbitro FIFA Vídeo, a partir desse ano eu fui nomeado, então agora faço parte da Comebol e podendo participar aí, quem sabe, de Copa do Mundo, Campeonato Sul-Americano, Libertadores, Copa Sul-Americana também. Então hoje a gente conseguiu atingir a carreira no nível máximo. A grande dificuldade, o grande desafio é a gente poder manter esses níveis de atuação que façam com que a gente tenha uma carreira prolongada. Daniel, claro que a gente vai entrar daqui a pouco em alguns assuntos interessantes, como o VAR, essa novidade, né, que veio para o futebol e veio para ficar, a forma como ela é conduzida, enfim. Mas eu queria, antes disso, saber um pouco mais como é que tu lida com essa situação do árbitro em relação a todos os outros componentes do futebol, porque o árbitro e aqui, logo na tua primeira resposta ali,
é o primeiro a ser criticado. Todo mundo que a gente conversou aqui sempre tem uma vírgula com relação à arbitragem. E como é que o árbitro vê os demais integrantes do futebol? Como é que ele se porta diante de tudo isso? Essa é uma grande dificuldade que a gente enfrenta na carreira, né? A questão da insatisfação, muitas vezes por desconhecimento de regra, mas o árbitro sempre é mal visto, como tu colocaste, né? É sempre o culpado. O time perdeu, o árbitro é o culpado. O time ganhou, apesar do árbitro. Então a gente tem toda essa cultura dentro, principalmente aqui no Brasil, é muito forte, né? Que o árbitro é muito mal visto. Então, como eu coloquei no início, esses momentos acabam aproximando, né? E quando a gente participa de momentos assim, de programas que a gente pode trazer esclarecimentos, as pessoas começam a enxergar, opa, é um ser humano que está do outro lado, que está se preparando, que se dedica, que tem que abdicar de várias situações dentro da sua vida pessoal, né? Da sua carreira profissional também, e começa a entender diferente. Consegue se colocar um pouquinho no lugar da gente e entender as dificuldades que é de se tomarem decisões em pouquíssimos segundos, porque são frações de segundos que o árbitro tem que tomar a decisão com a velocidade do jogo. Então as pessoas acabam nesse momento entendendo um pouquinho mais. E o árbitro não tem como. A gente costuma falar, tem duas coisas que não podem faltar no futebol. Se não tiver bola, não tem jogo. Se não tiver árbitro, não sai jogo. Se não tiver uma equipe, sai, é WO. Se não tiver as duas equipes, é WO duplo. Então a gente costuma brincar da importância do árbitro, sim, dentro do futebol. E a gente briga, sim, e luta para que cada vez mais se valorizem, né, a arbitragem, dando condições profissionais que se chegue perto do que hoje os clubes têm com os jogadores. Né? Mas isso eu vejo assim, é algo que, infelizmente, né, é até cultural, porque o pai leva o filho para o estádio. E o pai tá lá xingando de tudo que é nome o juiz da partida antes do jogo começar. O árbitro, vocês entram para fazer o aquecimento, já estão sendo xingados, já estão sendo ameaçados, e o filho tá ali junto, né? E ele vai mais aprender. Ainda que se eu vou te trazer um relato, eu trabalho muito em jogos de base, né? Eu gosto de prestigiar jogos de base. Nos jogos de base, os maiores problemas são dos pais brigarem ou xingarem a arbitragem em jogos que o seu filho está atuando. Então, que exemplo que a gente está passando e que construção que está sendo feita para o futuro. Então, realmente é bem complicado. Como é que faz para blindar a família de críticas, daqui a pouco de uma outra, ou outro tipo de situação envolvendo o torcedor, que a gente sempre diz que é passional, essa coisa toda, mas às vezes ele passa do limite, muitas vezes, aliás. Como é que faz para o árbitro blindar a família e também a si próprio? Eu nunca tive problema assim diretamente com familiares meus. A gente tem aqueles xingamentos, mãe, filho da mãe, isso aqui, tal, que são coisas já de dentro do futebol, mas que não afetam diretamente a pessoa da nossa família, né? Mas a gente tem sim todo um cuidado, um entendimento da questão de exposição, a gente tem, né? As próprias redes sociais, né? Elas são muito fortes, hoje a gente sabe isso, né? As mídias sociais, elas têm uma profundidade, um alcance, né? Que do nada se potencializa. Posso depois contar inúmeras situações que ocorreram comigo que viralizaram. Uma delas, o Grenal da final do Campeonato Gaúcho, em que eu estava de quarto árbitro, e o D'Alessandro, eu chamei o Jean-Pierre para expulsar o D'Alessandro. Nossa, no outro dia eu fui trabalhar numa escola que eu lecionava em Novo Hamburgo, e no intervalo do recreio, na hora do recreio, minha irmã me mandou uma mensagem: Daniel, tu já olhou teu Facebook? Eu, não, o que houve? Os caras tinham entrado no meu Facebook, hackearam, printaram a página inicial dizendo que gremista desde criancinha, eu adoro o Grêmio, e aqui dispararam aquilo pegou uma proporção, viralizou que, nossa, aconteceu o quê? Eu tive que tirar a minha rede social do ar, porque é por mau uso, para as pessoas terem maldade em relação a isso. Então tem esse cuidado todo com a exposição que a gente tem que ter e passa também pelos nossos familiares. Sim. Esse é aquele jogo que é a final, depois o Grêmio perde esse pênalti, né? Perde isso. A expulsão ocorre no momento que o VAR chama o Jean-Pierre para dar o pênalti, um puxão, acho que de calção do Cortez. O Grêmio perde o pênalti. Aí depois ganha nos pênaltis na decisão. E o D'Alessandro estava na reserva. Acho que entraria no decorrer do jogo para fazer a cobrança dos penais e acabou sendo expulso pela questão de comportamento. Isso que vocês ficam bem frente a frente, né? Isso. E aí viralizou, o pessoal fez o galinho, os dois galinhos. Foi uma coisa... Tomou proporções gigantescas. E como é que tu se prepara, né? Como é que é a preparação do árbitro para o jogo?
A gente conhece, né? Quem tá de fora mesmo, quem não tá dentro do campo, a gente sabe. O D'Alessandro, ele gosta de apitar o jogo, gosta de mandar. No Grêmio lá tinha o Maicon, que também tinha essa característica. Tu conhece os jogadores, tu sabe como é que é, tu conversa com eles antes do jogo, tipo, hoje quem manda sou eu, Sim. faz o teu que eu faço o meu. Como é que é essa relação e essa preparação? Essa é uma questão bem curiosa também, Cristian, que tu levantas, né? Porque, por exemplo, eu tive esse problema com o D'Alessandro e depois, logo que eu fui apitar o Grenal na volta do Covid, a imprensa trabalhou, a manchete era o reencontro de Daniel e D'Alessandro. Sim. E sendo que nós, durante as nossas carreiras, a gente se respeitou muito, eu admirava muito o D'Alessandro por toda a representatividade que é o jogador que ele era, e eu me lembro que quando nós chegamos para o Grenal, a gente sempre faz uma preparação em todos os jogos de estudar os jogadores, de buscar características, né? Não só de comportamento, mas uma característica de estilo de jogo, um centroavante que, né, que segura mais a bola, que retém mais a bola para fazer uma parede, tem uma bola aérea muito forte, é passível de querer sofrer mais faltas, né, próximo da área para poder fazer o cruzamento. Então todo esse estudo, desde que a gente recebe a escala, a gente busca informações das equipes que estão relacionadas e as características dos jogadores. Eu me lembro que eu fui para esse Grenal e a mídia toda com essa polêmica, né, do reencontro Daniel e Vinicius, como é que vai ser? E aí nós fomos para o jogo e tratamos esse assunto, né, para saber como, porque o D'Alessandro é um jogador muito sanguíneo, enérgico, né, que muitas vezes parece, os gremistas falavam para mim, meus amigos gremistas, mas vocês não botam para o D'Alessandro, não sei o quê, e os colorados, o D'Alessandro só briga pela equipe, né, então os dois lados, e realmente o D'Alessandro ele nunca foi desrespeitoso, ele incorporava assim um espírito, né, de representar a sua equipe, mas sempre com respeito. Diferente da gente poder daqui a pouco ter um jogador que está aqui com o braço para trás e está te enchendo de xingamentos que para o público parece que ele está sendo educado, né? Não, ele não está falando nada demais. E o D'Alessandro daquela forma, gesticulando, às vezes parecia ser muito mais agressivo que na verdade não era. E aí esse episódio do Grenal, nós fomos para o Grenal, quando perfilamos para entrar no campo de jogo, eu cumprimentei os jogadores, chegou o Edenilson, chegou o Cuesta, os jogadores do Grêmio, enfim, e o D'Alessandro não me olhava. E agora? Como é que será, né? Puxa, vai me incomodar, o gringo vai me incomodar. E não me olhava, e a gente entrou no campo, perfilamos para o hino, e na hora de fazer o sorteio era ele e o Jeromel, os capitães. E aí eu chamei e tranquilo, sempre que eu peço tranquilidade acima de tudo, evitar um lance que possa machucar um companheiro de profissão, fazer o trabalho de vocês da melhor forma possível, que nós vamos fazer o nosso aqui. E ele não me olhava. Não olhava. Eu ainda falei pro rádio, gente, acho que hoje o bicho vai pegar. Aí preparamos pro jogo, faltava 1 minuto e meio, ainda tinha um tempo para a TV autorizar, e o D'Alessandro me chamou, Daniel, no centro do campo, assim, de frente onde estavam todas as emissoras ali, as rádios, Daniel, queria te pedir desculpas. Eu, não, Dali, tranquilo, eu respeito o trabalho, sei que era do jogo, tá zerado, vamos embora. Ou seja, ele chamou toda a atenção, preparou para fazer aquilo. Então, sabe, as pessoas dos bastidores, né, vão conhecendo e vê que não existe uma rivalidade, enfim, as coisas são diferentes. Sim. Apitar, jogo de um Grenal, que é um jogo grande pra gente aqui na nossa realidade. Daqui a pouco apitar um clássico nacional entre duas equipes que não são aqui do Rio Grande do Sul, vai lá, uma equipe paulista e um carioca, uma coisa assim. Um clássico na América do Sul também, pela Conmebol. O que é mais complicado e o que difere essas diferentes praças esportivas? As pessoas perguntam muito pra gente isso, qual o jogo mais importante que tu já trabalhou, Bins? Por exemplo, eu já fiz jogo no Maracanã com 70 mil pessoas, isso. Jogo da Globo às 16 horas, Flamengo Atlético Paranaense, um jogo de 3-2, é uma loucura o jogo. Fiz São Paulo e Bahia com 60 mil pessoas. Mas a pressão interna nossa aqui, pela questão regional, do clássico, Grenal, de tudo que envolve a rivalidade, quando nós saímos para fazer jogos fora e os companheiros nossos de arbitragem de outros estados, todos eles falam que o jogo mais difícil é o clássico Grenal, por tudo que envolve, que se fala, às vezes, 2, 3 semanas antes, se vive só o clássico com as informações e a dificuldade que a gente sabe, por ser sempre um jogo muito, muito disputado, dificilmente tu vê, pouquíssimas oportunidades, um time consegue uma margem maior de gols, uma goleada, por exemplo, que acabe baixando um pouquinho a atenção do jogo. Então, por todos esses aspectos da rivalidade, né, de ser muito parelho os encontros, com certeza o Grenal é um dos jogos aí mais difíceis que a gente tem para poder administrar. Eu acho que prova disso é que a arbitragem do Grenal é notícia, né? Não é noticiado lá, não é uma matéria
do jornal, o árbitro, quando você vai apitar Inter e Santos pela Série A. Não se faz um estudo, não se preocupam, não se preocupa. Quem que tá vindo agora, o árbitro do Grenal é uma notícia, é pauta para debate nas rádios, né? Então é pauta dos dirigentes já largarem informações para tentarem condicionar pré-jogo. Sim, já mandar reclamação para a FIFA, para a CBF, já querer vetar, já querer botar uma pressãozinha, um ingrediente pouco a mais, né, para daqui a pouco tirar proveito disso tudo. Então, realmente, a pressão e tudo que se vive nessa semana Grenal, que a gente costuma chamar, é muito forte. Claro que tem, fazer um jogo lá no Maracanã com 70 mil pessoas, com o Flamengo, com tudo que envolve o jogo da Globo, existe uma pressão, mas é uma pressão diferente. É a pressão de tu acertar, da visibilidade que tem aquilo ali, da exposição que tu tens. Entendeu? Então, nesse sentido, é diferente. E aproveitando, né? E aí, trazendo aqui, você apitou nesse ano a semifinal da divisão de acesso entre Passo Fundo e Avenida, aqui no Vermelhão da Serra, aquele jogo que terminou 0-0. Como é que é também aí um jogo desses, porque ele tem uma pressão também e tem um calor muito mais próximo, né? Porque lá da arena do Beira-Rio, tu sai tranquilo, sem ninguém te ver. Agora, no Vermelhão da Serra pode ser mais difícil isso. As condições... Uma das coisas que a gente comenta é isso pré-jogo também, né? Tipo, hoje veio o Daniel Bis. Quer queira, quer não, o fato de tu ter constituído uma carreira, de tu estar atuando a nível nacional, isso no momento desses jogos, dessas decisões te ajudam. A gente costuma falar, se fosse um outro desconhecido, com certeza os jogadores, o comportamento dos jogadores que eles estabeleceriam com a arbitragem seria diferente. O comportamento, quando vem um árbitro mais experiente, de certa forma, que já tem uma rodagem nacional, ele muda significativamente. Os jogadores... talvez pela própria credibilidade construída ao longo da carreira, mas também por os jogadores saberem, não, hoje é o Daniel Bis apitando, né, eu vi apitando semana passada na televisão, então de certa forma, e por conhecer já toda a trajetória que a gente já passou por esses jogadores, a gente encontra eles em outras divisões, na Série B, Série C, Série D, nacionais, eles falam, Daniel, que bom que é tu hoje. Quando nós saímos, os árbitros gaúchos, eles são muito elogiados e são bem vistos pelos jogadores que já passaram aqui pelo nosso Campeonato Gaúcho, pela divisão de acesso, quando a gente vai fazer jogos deles fora. Então muda um pouquinho esse respeito, de certa forma. Isso é um facilitador. Claro que facilitador, até tu está conduzindo bem a partida, porque se tu não tiver o nível de acerto lá em cima, com certeza a pressão vai pegar. Mas nesse sentido as coisas ficam um pouco mais facilitadas. Quando tu chega num estágio de maturidade na carreira, diferente de quando a gente está iniciando, que é amassar barro e até tu construir, consolidar essa carreira de respeito dentro dos próprios jogadores, a gente passa bastante trabalho. Por falar em carreira, nesse Daniel Nobrebins que começa lá em 2005, 2006 e que hoje já tem essa condição dentro da arbitragem, tem aí nesse meio do caminho o VAR. E aí tu te especializa também em fazer o jogo no VAR, não apenas dentro das 4 linhas. Como é que foi essa tua transição e por que hoje tu és referência no VAR em comparação a outros árbitros que a gente tem por aí? Foi uma mudança que foi sendo construída ao longo do desenvolvimento do próprio VAR. Né? Em 2019 nós tivemos a primeira experiência de curso feito pela CBF para poder homologar os árbitros atuantes para serem árbitros de vídeos, né? E acabou que eu me dei bem com a ferramenta, com o manuseio da ferramenta, com o conhecimento do protocolo, com a comunicação que a gente tem que estabelecer com os operadores de replay, com o resto da nossa equipe. Então acabou dando um casamento muito bom. E isso foi em 2019, onde eu estava fazendo 7, 8, 10 jogos de Série A no campo. E aí então o chefe da arbitragem, que era o Leonardo Gaciba, que tinha sido nosso colega, tinha trabalhado com ele aqui no Campeonato Gaúcho, ele falou, Bins, cara, tu tá muito bem no campo, a gente gosta, a gente confia muito no teu trabalho, mas tu tá muito bem no VAR também, então o melhor VAR nosso tem aqui. E eu tenho uma projeção de carreira internacional aí na frente que é bem plausível, bem pronta para acontecer, né? Então acaba que o árbitro não está preparado, né? E eu tenho colegas que passam por isso também, preparado para sair de dentro do campo de jogo e do nada abandonar e trabalhar só como VAR. Então foi feito sim uma migração aos poucos, né? A própria experiência de campo nossa. Hoje o Campeonato Gaúcho eu atuo no campo ainda, né? Porque nós não temos VAR só nas semifinais, finais e no Grenal. Então isso ajuda também. Esse casamento do árbitro atuando dentro do campo de jogo e na cabine ajuda
a esse desempenho que a gente consegue atingir na cabine. Porque tu sente, o VAR precisa sentir o que o árbitro está passando dentro do campo de jogo. Então, tu vivenciar, continuar apitando é importante para a gente poder tomar as decisões da cabine, para a gente sentir, né, a necessidade do árbitro. Então, esse desenvolvimento todo acabou direcionando para eu estar atuando hoje. A partir desse ano eu atuei só como na CBF. Eu comecei o ano, fiz 2 jogos da Copa do Brasil, fiz Portuguesa do Rio e CRB, jogos só de mata, e fiz São Paulo e Manaus também no Morumbi, só jogos de mata. Até foi surpreendente de certa forma, porque eu já tinha encaminhado no final do ano passado um direcionamento ao VAR. E aí eu iniciei o ano, que como houve troca de comando da CBF, estava na época ainda o Alício Pena Júnior interino, não tinha chegado ainda o Wilson CNM, né? E aí depois da chegada do CNM, sim, ele quer fazer um quadro específico de especialistas, então a gente acabou se dedicando mais ao árbitro de vídeo. E o ano passado tinha sido um ano sensacional para mim na árbitro de vídeo. Eu fui eleito o melhor árbitro de vídeo do Campeonato Brasileiro de 2021, então fechei o ano fazendo final de Copa do Brasil. Esse ano eu tive a oportunidade de novo de estar atuando na final da Copa do Brasil como árbitro assistente de vídeo 2, junto com o Pablo Ramon. Então foi um ano sensacional e acabou direcionando sim para a função de árbitro de vídeo. Mas aí então agora, 2023, somente árbitro de vídeo na CBF e Conmebol provavelmente. Não tem nada, na Conmebol sim, porque eu sou árbitro FIFA de vídeo, eu não sou árbitro FIFA de campo. Certo. Então na Conmebol eu não tenho a condição de estar atuando no campo de jogo, somente como árbitro de vídeo. Provavelmente vamos tiver provavelmente agora no dia... Eu tive, após o Brasileiro, nós fomos uma semana para uma pré-temporada, um seminário VAR da Conmebol, para eles nos conhecerem, alguns que eles não conheciam, e agora a gente vai fazer uma pré-temporada de 15 dias, a partir do dia 12 de janeiro, lá na Conmebol, lá em Luque também, ficamos até o dia 25, justamente preparando, porque a Conmebol tem um grande desafio esse próximo ano, que é árbitro de vídeo a partir das fases classificatórias da Libertadores e da Sul-Americana, que não havia antes. Antes era só nos mata-mata. Então eles vão precisar de muita gente, né, para estar atuando. Então com certeza vai se abrir um campo muito grande. E na CBF, eu continuo ainda podendo estar atuando dentro do campo de jogo, inclusive o nosso presidente CNM nos deixa muito à vontade. Olha, quem tiver com saudade do cheirinho da grama, quiser atuar, vem aqui e me fala que a gente, né, vai dar um jeito, claro, estando bem preparado, tecnicamente, fisicamente, mentalmente. E no gauchão a gente atua assim como árbitro de campo e árbitro de vídeo. E como é que é a tua logística? Porque tu moras aqui em Passo Fundo. Passo Fundo está a muitos quilômetros de Porto Alegre, que tem um aeroporto em condição de fazer umas viagens longas, internacionais, enfim. Mas Passo Fundo não tem. E aí, como é que é a tua logística nesse sentido? Eu sofri muito esse ano, né? Até os voos ficarem um pouquinho mais regulares aqui no aeroporto de Passo Fundo, era descer para Porto Alegre, né? Aqui era difícil de conectar também, a tempo de chegar no Rio de Janeiro. Praticamente os jogos da Série A, eles se centralizam todos, né, na CEAB, que é o Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira, onde tem as 10 cabines do VAR. Então a Série A a gente atuou toda lá, a gente só saía para fazer jogo no Avaí, Curitiba e na Serrinha, em Goiânia, que os jogos ainda não tinham cabeamento de fibra ótica, nós fazíamos lá. Curitiba já terminou fazendo no Centro de Excelência e a Serrinha também. Ficou apenas o Avaí que a gente ia aí no estádio. Então, muitas viagens para o Rio de Janeiro, descia para Porto Alegre, fazia a conexão e ia embora. Série B, que nós ainda vamos ao estádio, que é uma outra empresa, a provedora que gere o VAR pela CBF, a gente viaja para os estádios. Então, eu peguei 3 jogos no Maranhão, desce para Porto Alegre, viaja quase que o dia inteiro para fazer o jogo no outro dia. Então, bem complicado, bem puxado, bem corrido, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo e as coisas no final do ano aí ficaram mais tranquilas também. Então, as cabines do VAR, elas são unificadas no Rio de Janeiro e aí todos os jogos, pessoal, vocês apitam de lá. Nós trabalhamos remotamente lá. Olha só. Facilita bastante. Facilita bastante. Também nos dá uma possibilidade de treinamento. Nós chegávamos sempre antes com o nosso gerente do VAR, que é o Pérez Bassol, né, ex-árbitro também. Então nós fazíamos sempre o warm-up, o aquecimento. Antes tinha a possibilidade de trabalhar lances que eram discutidos, que eram de dificuldade extrema, antes dos jogos, para já entrarmos aquecidos quando os jogos iniciavam. E podendo, né, lá nesse centro de excelência, eu estava atuando num jogo ao vivo, as pessoas podiam acompanhar em televisores, né, todo o desempenho do VAR, de buscar características de outros colegas, de como está trabalhando, de como está resolvendo tal situação. Sim. Então isso para nós, para o nosso aprimoramento é fantástico, para o aprimoramento da arbitragem. A gente questiona e houve muita reclamação
com relação ao tempo, né? A demora do VAR na decisão de alguns lances. O que está sendo feito hoje para melhorar isso, para agilizar mais esse tempo, Daniel? Aproveitando esse gancho, gente, fazendo uma linha do tempo do desenvolvimento do VAR. O VAR em 2019 ele era uma ferramenta nova para todos. Era nova para nós árbitros, era nova para os jogadores, era nova para os treinadores, para os dirigentes, para a imprensa. Sim. Ninguém conhecia ainda como é que era o funcionamento. Então aquilo ali, realmente, a gente teve muitos problemas nesse desenvolvimento inicial. Se nós pegarmos os 2 primeiros anos, 2019 e 2020, se batia muito na questão do tempo de demora. Eu mesmo, num lance, eu demorei um Flamengo e São Paulo, eu demorei 5 minutos para tomar uma decisão de impedimento. Só que as pessoas não sabiam o que passava por trás. O operador travou, deu problema no mouse dele, ele ficou nervoso, ele não conseguia fazer a linha, eu tive que refazer a linha 3, 4 vezes, porque a gente trabalha com 100%, a gente não tem como no árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo não aceita erros, as pessoas não aceitam erros do árbitro de vídeo, é a última instância que tem para salvar. Então eu não tinha como fazer meia boca, eu tinha que começar a refazer reiniciar o processo, e aí demoramos 5 minutos. E aí, 2019, 2020, realmente, a gente, por essa dificuldade de ferramenta nova, não só nós, os próprios operadores da provedora, para todo mundo era nova a ferramenta. Até a gente conseguir dominar, controlar, as coisas levaram tempo. E aqui no Brasil é aquela cultura, né, de lascar a crítica. Então, se bateu muito 2019, 2020, e a partir daí, se tu fores ver, já não se falou mais, não se começou a bater tanto no tempo, porque nós começamos realmente a otimizar e a melhorar o nosso desempenho em relação ao tempo. O que começou a entrar? O VAR é muito intervencionista. Ou então o VAR se omitiu. Aí as discussões subjetivas, né, de lance interpretado. Por que o VAR entrou aqui, por que não entrou lá? Porque esse VAR aqui no Brasil é muito intervencionista, entra demais, não deixa o árbitro de campo apitar. Aí quando não entrou, mas para que tem o VAR? Se omitiu da decisão. Então são coisas culturais também, mas que tem um processo de desenvolvimento e maturação, né? Mas hoje eu acredito que a gente esteja num nível muito, muito bom. Em relação, as pessoas também comparam em relação ao nível europeu. O VAR brasileiro, ele está no mesmo nível acima de muitos países europeus. Tirando, acho que Inglaterra e Itália, que também tem os mesmos números de jogos que o Brasil, foi o único país que teve em todas as suas divisões o árbitro de vídeo. Ele teve na Série D, nas fases decisivas, na Série C, nas fases decisivas, e a Série B esse ano já contou com o VAR todos os jogos, e a Série A. Então esse número de jogos nos propicia uma experiência muito grande para que a gente possa estar avançado. Em relação aos países sul-americanos, nós estamos bem na frente. E fica bastante evidente, né, Daniel, quando a gente compara uma Copa com a outra, porque a gente tem lá em 2018 um VAR bastante iniciante também, com muitos problemas, e agora a gente tem o VAR na Copa de 2022 bastante evoluído em todos os aspectos, inclusive com a arbitragem brasileira também, representando lá no Catar. Como é que tu observa essa arbitragem de Copa do Mundo agora em 2022, em especial os brasileiros? Pegando já um gancho, né? O VAR no Brasil não presta, tanto é que não foi nenhum árbitro de vídeo indicado para a Copa do Mundo. Nós não tivemos representantes, né, de arbitragem de vídeo na Copa do Mundo. Mas vai ter um agora na terceiro e quarto lugar, né? Vai ter a notícia hoje, um assistente vai ser brasileiro. Vai ser a VAR. Mas nós não tivemos nenhum convocado especialista para ir para lá. Mas por quê? Nem o Brasil, nem a Inglaterra, nem a Argentina. Será que nenhum dos vários ingleses e argentinos também não prestam? Não, é porque a FIFA optou em levar 2 equipes, fato histórico, 2 equipes de campo. O Brasil teve representado pelo Wilton e pelo Cláudio pelas suas equipes, e a Argentina e a Inglaterra também por 2 equipes de campo. E aí a questão política, a questão de distribuição de vagas, não teria como levar ainda mais um árbitro de vídeo brasileiro. Teríamos condições totais para levar 3, 4 árbitros de vídeo para a Copa do Mundo. Mas nessa relação política, nessa divisão um pouco mais igualitária, acabou não se levando o VAR. E aí as pessoas usavam isso, né? Não levou porque o VAR é ruim mesmo. É tão ruim que não levou. Não, e não é verdade. Foi por uma opção de levar dentro do campo de jogo. E aí cadê as críticas ao árbitro? Então é muito bom o árbitro de campo, porque nós levamos 2 representantes, nós, Inglaterra e Argentina, e realmente o Wilton teve um excelente, representou muito bem a arbitragem, estava cotado para a final, acredito que o fato da Argentina ter passado acabou ali, acabaram as chances dele, que não teria como botar um árbitro brasileiro por toda a rivalidade, né, que envolve a Argentina, com certeza os argentinos não ficariam satisfeitos, então acabou ele ficando de fora. O Klaus também representou muito bem, fez menos jogos, trabalhou acho que em 2 jogos como árbitro principal, mas acho que o saldo para a arbitragem brasileira é muito positivo, a gente vem
vem para se fortalecer ainda mais, para trazer isso para o nosso Campeonato Brasileiro. Voltando um pouquinho, como árbitro de campo ainda, né? O árbitro muitas vezes erra, acaba se precipitando em algum lance, acaba cometendo algum erro. Como é que tu lidou em algum momento que você teve o erro? Tu chegou no outro dia lá, reviu, assistiu o jogo, viu na TV e viu, poxa, esse pênalti aqui não foi, eu deixei de marcar, alguma coisa assim. Como é que tu lida isso? E depois, quando tu reencontra esses jogadores, vem uma cobrança, vem uma conversa, como é que é? Essa situação, pode ter certeza que o cara que mais se cobra é o árbitro. Não é nem no outro dia, é após o jogo. Quando tu percebe que possa ter havido um erro, e aí tu vai lá na TV e olha, analisa, né, com os conceitos, com os elementos que são trazidos pra gente de orientação, e tu vê que errou, nossa, é o cara que mais se pune, que não consegue dormir, que fica matando na cabeça, mas por que eu errei? Vou ter que... Foi interpretação, o que eu errei na fundamentação para conseguir conceituar aquele lance, o meu posicionamento que não me permitiu ter uma visualização melhor, a minha aproximação. Então a gente busca estudar assim, todos os aspectos, por que levou a gente a aquele erro. Só que aquilo fica... A questão da imprensa, né, no outro dia de massacrar as notícias, isso tudo, o que mais se cobra com certeza é o árbitro, dói muito. Para qualquer árbitro cometer um erro. Até porque depende do teu desempenho, né, dentro do campo de jogo para tu estar escalado na próxima rodada, para tu poder concorrer a uma escala na próxima rodada. Então é muito duro com a gente busca muito a perfeição e se cobra muito, e quando os erros acontecem, o árbitro sim, sofre demais. E essa relação do erro com encontrar de novo esses personagens da partida, eu acho que envolve muito isso, essa questão de construção do que eles... de carreira, né? De saberem, quando tu vai para dentro do campo de jogo, eu costumo falar, os jogadores tu tem que passar tranquilidade para eles. E os jogadores ficam tranquilos quando tu tem uma carreira equilibrada, com poucos erros, pensando, hoje é o Bins que está vindo apitar, não, tranquilo. E aí eles aceitam, inclusive eles passam a aceitar o erro de uma forma mais natural do que se tu tivesse uma carreira conturbada, acidentada, com uma relação ruim. Eu me lembro um episódio de uma semifinal de Campeonato Gaúcho entre São José e Inter e São José, lá no Beira-Rio. O jogo foi 0-0, o primeiro jogo da semifinal eu apitei. E eu dei um pênalti para o Inter, que a imprensa e os analistas de arbitragem da época acharam que foi um erro. E aí houveram críticas e tudo mais, era um pênalti discutível. E eu me lembro que o dirigente do São José era o João Locke, na época, tinha sido dirigente do Cruzeirinho. Eu tinha feito vários jogos, eu tinha uma relação de confiança entre eles. E ele foi para as rádios e falou, não, o Daniel errou, não tem nada, ele é um excelente ato, errou, que bom que o Fábio pegou o pênalti, né, que não teve prejuízo nenhum para nós e tal, tá tudo certo. E aí eu brinquei, depois eu encontrei o Fábio na festa dos melhores do Gauchão e ele foi eleito o melhor goleiro. E eu falei, Fábio, deve um churrasco, tu pegou o pênalti que eu dei aí que tu ganhou o título. Então é uma construção uma referência positiva do teu trabalho que acaba dando essa solidez. O que é lenda e o que é verdade, Daniel? No momento em que muitos dizem, porque o árbitro, ele avisaram ele no intervalo que ele errou e ele vai voltar condicionado no segundo tempo e tal. Como é que funciona o teu dia a dia no dia do jogo? Tu vai com o teu celular, tu deixa ele ligado no intervalo, tu vai dar uma olhada como é que tá teu zap, tu não olha, as pessoas contam, não contam, como é que funciona isso aí? Ou vocês ficam blindados? Excelente pergunta. Primeiro, o árbitro, não existe árbitro que vá sofrer um condicionamento, porque se sofrer condicionamento não pode ser árbitro. Porque daí qualquer circunstância anterior ou posterior ao jogo ou durante o jogo poderia trazer um prejuízo à tua arbitragem. Existem muito diferentes árbitros. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de saber. Pode ser inclusive durante a partida, porque muitas vezes a gente fica sabendo, né, pelo quarto árbitro, que não, a TV disse que não foi, ou mostrou uma outra coisa. Depende muito da característica do árbitro. Eu, Daniel Bins, eu sempre gostei de receber a notícia, mesmo que seja um erro, porque eu sei administrar bem essa questão e não me deixar abalar, e ao contrário, e fechar a equipe, vamos concentrar para buscar a excelência, não podemos mais errar, enfim. Tem outros árbitros que não, que se receber a notícia, errou, o cara vai o jogo embora. Então é muito de cada um. Então sempre a gente é instruído, inclusive, para não levar
celulares aos vestiários, enfim, tudo mais, mas a gente pode sim usar, e eu utilizo e gosto, né? Trabalho, por exemplo, com o Anderson Daron, que também é o arte de ponta nosso, que ele também gosta que chegue a informação, ó, até para se preparar para a volta. Só que no meio do futebol tem muitas histórias, a gente vai aprendendo um pouquinho. Por exemplo, tem jogadores e treinadores que condicionam, que tentam condicionar a arbitragem e falam, a TV disse que tu errou. E então a gente fica, né, sempre com aquela desconfiança. Eu fui fazer um jogo, eu não me esqueço, América Mineiro e Ceará. O treinador do América Mineiro era o Lisca. E aí, no primeiro tempo, gol do América Mineiro do Edinho, de cabeça. E o meu assistente anulou. Tudo certo, acabou o primeiro tempo 0-0. E o auxiliar do Lisca era o Márcio, que jogou lá no Novo Hamburgo, né? Sim. Volante. E eu conhecia bem ele. E na volta, e nós não recebemos informação nenhuma. Estamos ali no círculo central esperando a volta dos times. E eu vi que o Lisca ficou bem na frente, passou. A TV mostrou que teu assistente errou. A TV mostrou que teu assistente errou. E eu, o Lisca a gente conhece, ele tem um comportamento difícil, né? Sim. Ele tenta usar de todas as artimanhas e formas para daqui a pouco tirar proveito em prol da equipe dele, não tá errado. E o Márcio passou por mim, bicho, parabéns, excelente primeiro tempo. Eu, Ué. Tem alguma coisa errada aí. E nós fomos ver depois do jogo, né? E o lance, o assistente tinha acertado, o lance era de 2 metros de impedimento. Ou seja, né, são situações que trazem pra gente, que durante o jogo podem acontecer, que a gente acaba filtrando conhecimento. Eu tive agora, no ano passado, no Campeonato Gaúcho, um jogo no União Frederiquense, que era a penúltima rodada, que o União Frederiquense estava no rebaixamento, que eu tive que sair com a Brigada Militar lá de dentro, porque um lance aos 49 do segundo tempo, 0-0 entre União Frederiquense e São José, o jogador de São José saltou, a bola pegou no ombro, e eu consegui pegar o lance e não dei. E a TV, com 2 câmeras, afirmou que era pênalti. E aí até o conhecimento do árbitro de vídeo nos ajuda, porque com 2 câmeras, dependendo da angulação, tu vem de qualquer, a gente pode, eu posso botar minha mão aqui, vocês vão jurar que está encostando no meu braço. É uma imagem sobreposta ao outro. Então essas coisas acabam nos dando uma segurança maior na tomada de decisão, e eu tinha certeza que eu tinha acertado que o lance tinha batido no ombro. E aí o jogo, o presidente do União Frederiquense desceu da arquibancada, Bins, olha aqui o celular, a TV tá mostrando, e me mostrava o celular, aqui é pênalti, Bins, volta atrás, Bins. Eu, presidente, meu jogo é o do campo, não é o da TV. Não é o da TV, é o do campo aqui, eu tenho certeza do que eu tô tomando decisão. Isso tudo com o jogo parado. Isso, jogo parado, e eles ameaçando sair. O Thales, que era o zagueiro, chegou, vamos tirar o time de campo. Deu o Thales, vai tirar, era o Thales e o Cleiton. Vamos tirar o time de campo? Bom, eu tinha tanta segurança na minha decisão que eu falei, então tá, vou começar a cronometrar aqui 30 minutos, que a gente tem pelo regulamento, 30 Sim. mais 30 de bom senso. Vou começar, vocês querem? Enfim, aí o treinador era o Daniel Franco, que também é um conhecido meu, que eu me dou muito bem com ele. Eu falei, Daniel, eu tenho certeza. Enfim, ele acabou se retornando, e aí se jogou até os 51 minutos, 10 minutos depois, fiquei dentro do campo de jogo, até nós saímos, tivemos que sair escoltado com o micro-ônibus da Brigada, levar os nossos carros até o trevo, porque não tinha condições de sair do campeão, em virtude de uma situação da TV ter falado uma coisa que não era verdade. Eu me lembro até hoje, era o Gustavo Manhago e o Diogo Oliveira. Sim. E aí eu fiquei muito convicto. Quando eu cheguei no vestiário, a primeira coisa que eu quis ver era a imagem, e aí eu vi que eu tinha acertado. Sim. Cara, teremos aí assunto para muito tempo, mas antes da gente encerrar, Daniel, queria que tu contasse a tua história, né? Como é que tu chega a ser árbitro do futebol? Tu era garotinho lá, em vez de jogar bola com os colegas, tu queria apitar? Como é que foi a tua carreira para te chegar a ser árbitro? Eu comecei apitando basquete. Eu joguei minha infância toda basquete lá em Porto Alegre, sou natural de Porto Alegre, morei lá há 35 anos. Eu joguei basquete durante muito cedo, desde os meus 7 anos de idade até os 15. E o fato de eu jogar basquete é um jogo muito difícil de apitar. Sim. E ali pelos 16, 17 eu comecei a apitar jogos escolares. Aí em escolas de Porto Alegre, escolas particulares, comecei a apitar, tomei gosto e segui apitando basquete. E aí comecei a migrar para outros esportes. E aí comecei a jogar futebol com 18 anos, lá na Várzea de Porto Alegre, depois joguei nos estaduais aí, amadores, né? E aí, pela experiência do basquete, eu sempre me interessei também em apitar futebol. E aí eu me lembro que eu fiquei muitos anos esperando o curso da Federação Gaúcha, foram 9 anos sem ter o curso.
E quando eu fiz o curso, e é isso quando a gente dá palestras e vai nos cursos de arbitragem de formação, lá em Novo Hamburgo eu ministrava um curso lá junto à prefeitura, um curso gratuito para formar árbitros para trabalhar no futebol amador. Eu sempre falei que eu era um exemplo, porque eu comecei tarde na arbitragem. Eu fiz o curso com 27 para 28 anos. Na época tinha limite de idade. Se fosse mais um ano eu não teria feito. E aí acabou que eu consegui desenvolver. Aí todo mundo falava, mas o Bins tá velho. E realmente, eu liderei sempre a minha turma, eu sempre abri fazendo o Campeonato Gaúcho Juvenil, dupla Grenal, eu estava lá na primeira escala. No outro ano, Júnior, Bins estava na escala. Quando nossos alunos dessa turma de 2006, que era uma turma que fazia 9 anos que não tinha, na divisão de acesso, o primeiro jogo profissional, o Bins estava lá. E assim foi indo a carreira consolidando, né? Chegou no momento de nós subirmos, na época era o Noveleto, o presidente, nos levaram na sala, eu e mais 4 colegas, para apresentar para o Noveleto. Esses são os árbitros que vão ingressar na elite do futebol gaúcho, que vão começar a trabalhar no Campeonato Gaúcho, na Série A. Aí eu despenquei no ranking ali, entre os 5 eu caí para 4º. E eles me falaram, a comissão lá falou da arbitral, Bins, tu sabe por que tu desceu no ranking? Eu sei. Por quê? Por causa da idade. Realmente, porque na época eu não tinha idade para ingressar no quadro nacional. Sim. Então eu poderia estar apitando num nível extraordinário, mas que realmente, pelo processo de renovação, que é o processo natural, as oportunidades, as melhores oportunidades, os melhores jogos teriam que ser endereçados para meus colegas que tinham idade menor e que teriam uma carreira a seguir. E acabou que em 2014 eu me destaquei no Gauchão, fiquei entre os 3 melhores do Campeonato Gaúcho e foi o ano que deu o problema com o Márcio Chagas. O Márcio Chagas acabou se aposentando dos gramados, virou comentarista da RBS TV e surgiu essa vaga. E eu não tinha mais idade para o quadro nacional, pois a comissão de arbitragem aqui nossa ligou, na época, para o Sérgio Corrêa, presidente da Comissão Nacional de Árbitros, falou, nós temos um árbitro aqui muito bom, só que ele já estourou a idade, mas ele vai dar uma contribuição muito grande para vocês, tal. E o Sérgio Corrêa autorizou e no outro ano modificou essa regra. Eu acabei ingressando no quadro nacional e em 2015, normalmente as pessoas estreiam fazendo o campeonato da Série D, eu estreiei fazendo o jogo da Série B, Bragantino e CRB lá em Bragança Paulista, em São Paulo, que tem as atenções já estão mais voltadas, e em 2019, para surpresa não, um trabalho que foi feito, eu pude estrear, chegar onde todo árbitro sonha, que é fazer um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, apitei Paraná Esporte naquele ano. Então, serve de exemplo para aqueles que não tem como chegar? Tem sim. Basta acreditar e tu desenvolver um trabalho que pode sim as coisas acontecerem. Interessante, muito interessante mesmo. Pena que o tempo urge, que os minutos passam muito rápido. Foi uma conversa muito legal, Daniel. Claro que daqui a pouco a gente vai te convidar de novo, porque temos mais temas a explorar, mais histórias para contar, mais exemplos também para trazer para a nossa audiência. Mas de imediato, claro que a gente finaliza aqui esse episódio agradecendo a tua disponibilidade, a tua presença e também tudo isso que tu veio contar para a gente. Valeu? Eu que agradeço, como eu falei no início, esses momentos que aproximam a arbitragem do mundo do futebol, das pessoas envolvidas no futebol, é bom para todos os lados. Então, podem contar comigo aí, outras oportunidades, nós temos muitas histórias aí e coisas bem interessantes para a gente estar conversando aí e compartilhando com todos. Maravilha. Daniel Nobre Bins, árbitro FIFA, VAR da FIFA, árbitro da CBF, que esteve conosco aqui no De Primeira. Se inscreve no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, dá uma girada nesse conteúdo. Agradecendo também o pessoal aqui da Seven Design, que é onde a gente está gravando os nossos episódios agora, e também agradecendo aos nossos patrocinadores Para Todos PF. Tem o link na descrição do vídeo para você apostar, para você ir lá se divertir. Tem um aviãozinho aquele que fica subindo e aí quando tu acha que tá bom, tu tira o dinheiro antes dele explodir. É bem divertido e bom de ganhar um dinheirinho por ali. E também os nossos amigos lá da Santa Madre Cervejaria. Encomende o seu chopp para esse final de ano, para as festas, Natal, Ano Novo. É com o chopp Santa Madre. Baixe o aplicativo da Santa Madre aí no seu celular. Você pode pedir por ali mesmo. A gente volta em outra oportunidade com mais entrevistas, com mais bate-papo aqui no De Primeira.